Eu vou ler mais uma leitura e hoje vai ser a última. Eu vou falar sobre a segunda Páscoa. Depois, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Grande multidão o acompanhava, porque viu os sinais que ele fazia para os doentes. Jesus subiu ao monte e lá sentou-se com seus discípulos. Estava chegando a Páscoa, a festa dos judeus, a multiplicação dos pães. Jesus levantou os olhos e viu que uma grande multidão vinha até ele. Então disse a Filipe: onde poderemos comprar pão para este povo comer? Dizia isto só para experimentá-lo, porque sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não bastariam para que cada um recebesse um pequeno pedaço. André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: aqui estão meninos que têm 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus ordenou: fazei-os sentar-se. Naquele lugar onde havia muita grama, sentaram-se, pois, em número de aproximadamente 50.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças a Deus e os distribuiu aos convivas. Fez a mesma coisa com os peixes, tanto quantos queriam, quanto estavam satisfeitos, disse a seus discípulos. Recolheu os pedaços que sobraram, para que não se desperdisse nada. Eles os recolheram e encheram 12 cestos, com os pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada, depois que eles comeram. Aquela gente, ao ver o sinal que Jesus fizera, começou a dizer: esse é de fato o profeta que deve vir ao mundo. Quando percebeu que eles viriam pegá-lo à força para fazê-lo rei, Jesus fugiu e voltou sozinho para o monte. Jesus caminha sobre o mar. Ao cair da tarde, seus discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, dirigiram para o outro lado do mar, rumo ao Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar se agitava, porque soprava um vento forte. Depois de remarem uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus caminhando sobre o mar e aproximando-se do barco. E tiveram medo. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolhê-lo no barco, mas ele aportou imediatamente no lugar para onde iam. O alimento do Filho do Homem. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que lá havia um só barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, mas estes haviam partido sozinhos. Outros barcos vieram do Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor tê-los dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem seus discípulos estavam mais ali, entraram nas barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontraram-no no outro lado do mar e disseram: mestre, quando viestes para cá? Respondeu-lhe Jesus: na verdade vos digo, vós me procureis, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna, o alimento que o Filho do Homem vos dará, porque foi a ele que Deus, Pai, marcou como seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é que acreditais naquele que ele enviou, o pão da vida. Eles replicaram: que sinal tu fazes para que vejamos e acreditamos em ti? Que obra realizas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus respondeu-lhe: na verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é o que desce do céu e que dá a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não sentirá mais fome, e quem crê em mim nunca mais sentirá sede. Pois já vos disse, vós me disses e não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e não lançarei fora o que vem a mim, porque
porque desci do céu e não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os que os ressuscite no último dia, porque esta é a vontade de meu Pai, que tudo o que vê o Filho é nele, e que nele creia tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Os judeus começaram a murmurar contra ele porque havia dito: eu sou o pão descido do céu. Diziam: este não é Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como então ele está dizendo: eu desci do céu? Jesus respondeu-lhe: não fiqueis a murmurar entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, porque só viu o Pai aquele que vem de junto de Deus. Na verdade vos digo, aquele que tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vós, pais, comeram o maná no deserto, mas morreram. Então, este pão é o que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Anúncio da Escritura. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Os justos começaram a discutir entre si e se perguntaram: como se pode dar-nos sua carne para comer? Então Jesus respondeu-lhe: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive e me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim também, como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim também, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, mas morreram. Quem come desse pão, viverá para sempre. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Incredulidade dos discípulos. Tendo ouvido, muitos de seus discípulos disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem tem disposição para ouvir isso? Percebendo que seus discípulos murmuraram por causa disso, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? E quando vistes o Filho do Homem subindo para o lugar onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não acreditam. Jesus sabia muito bem, desde o começo, quais eram os que acreditaram e quem iria entregá-lo. E acrescentou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for dado por meu Pai. Desde então, muitos de seus discípulos se afastaram e não o seguiram mais. Pedro professa sua fé. Então, Pedro perguntou aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vidas eternas, e nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não fui eu que escolhi a vós, os 12. No entanto, um de vós é um diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes. Este o havia de entregar, sendo um dos 12. Isso eu vou continuar lendo amanhã, porque hoje eu paro por aqui. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É tudo verdade o que nós estamos lendo. Está aqui, gente. Aqui não mente.
Eu posso mentir, mas posso mentir sim, que sou pecadora, mas a palavra de Deus está aqui e ela é verdadeira. Acreditemos na palavra do Senhor, para que um dia, quem sabe podemos entrar no reino do céu e vivermos junto com nosso Pai. Ó, que alegria, hein? Temos que tentar, meus irmãos, fazer a palavra dele. Glória a vós, Senhor, que são as palavras da salvação.